Olá pessoal, vamos fazer nessa aula então pessoal, a gente vai aprender a trabalhar com essas ferramentas aqui, ó, os laços. Então na aula passada a gente viu o retangular e o elliptical, né? E agora a gente vai ver aqui a ferramenta laço e a poligonal. Então 2 cliques no fundo. Você vai ver aí pessoal que na pasta nova eu mandei várias coisas, né? Inclusive a gente vai utilizar algumas dessas peças e outras vão ficar aí como tema de casa, né, como exercício, né? Então deixa eu pegar esse anel aqui e deixa eu só mostrar para você o seguinte, tá? A ferramenta laço, tá? Essa primeira ferramentinha aqui, ela realmente assim é um pouco complicado de se trabalhar com ela quando você quer uma seleção exata. Você quer uma seleção exatamente no contorno do objeto, no contorno do produto, né? E aí eu realmente não recomendo você usar a ferramenta laço. Por quê? Porque ela é uma ferramenta mão livre, ó. Você tem que clicar, segurar e arrastar no contorno do objeto. Então, só se você tem a mão muito firme aí, já muito experiente, para você poder conseguir fazer esse tipo de coisa, porque realmente é complicado de você selecionar assim a mão livre, né? Então, realmente não é o caso, tá, pessoal? Já a ferramenta laço poligonal, ela serve para você dando clique, né? E dando clique, e você vai conseguir também chegar aí no final com uma seleção, né? Só que o problema dela é realmente essas partes arredondadas, né? Porque ela só faz em linha reta. Esse é o problema aqui da laço poligonal, né? Então a gente teria que fazer aqui toda uma seleçãozinha toda, né? E tal. Quando é arredondo a gente tem que fazer vários pontos para ele ir imitando uma circunferência, né? Então tem que fazer toda a volta aqui, ó, pessoal, para a gente poder ter uma seleção, né? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um trabalho agora com você que você vai utilizar o laço, porque não é porque ele não faz uma seleção exata de produto que você nunca vai usar ele. Pelo contrário, tem muitas seleções e opções que a gente vai querer trabalhar que não vai ser exato. A gente quer um corte mais a mão livre mesmo, né? Então, olha só o trabalho que a gente vai fazer. A gente vai dar 2 cliques aqui no fundo e você vai pegar a imagem fundo, que é essa imagenzinha aqui, que já tem um fundo pronto, todo um background e tal, né? E aí, olha só que interessante. A gente vai dar um file open. E aí eu quero que você escolha uma das blusas, tá? Pode ser A1, A2 ou A3, tá? Eu vou pegar a blusa, essa blusa 1 aqui, ela é um pouco pequena, tá? Então essas outras duas aqui, elas, quer dizer, a 2 aqui, ela é bem grande, né? Então eu vou pegar a grande para mostrar para você aqui no exemplo da aula. Então, por exemplo, eu posso fazer um corte aqui, uma seleção, na verdade, né? Eu vou fazer com o laço, com o lacinho aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, clicar, segurar o botão do mouse e vou fazer um corte em volta da blusa, como se eu estivesse recortando a tesoura, né? Então eu quero dar essa impressão, né? Eu vou montar um look, né? Então olha só, eu fiz aqui a mão livre, essa seleçãozinha, tá? E aí agora tem uma dica aqui muito bacana, que é o seguinte: se você quer tirar o excesso de uma certa parte da seleção, você pode ligar aqui esse terceiro botãozinho aqui, ó, Subtract from Selection. Se você habilitar isso aqui, você pode vir por fora, clica, segura e passa e faz a voltinha, ó, sempre fechando. Quando você soltar, você vai tirar o excesso daquela seleção ali. Se caso acontecer da sua seleção tá assim, ó, faltou um pedaço da blusa, você pode também clicar nessa segunda opção, Add to Selection. Aí o procedimento é o contrário, você vai partir de dentro da seleção, por exemplo aqui de dentro da blusa, e vai fazer o que está faltando lá, ó, e vai fazer a volta
por onde você começou, você termina. E ele vai fazer ali uma junção. Então tem como fazer esse tipo de coisa, né? Após ter feito a seleção aqui, pessoal, eu vou dar o famoso Ctrl C, copiar. Vou vir aqui agora na segunda paletinha que está o nosso fundo e vou, isso mesmo, vou colar, Ctrl V. Vou já aqui, ó, pessoal, pegar a Move, tá? Então veja que esse copiar e colar já colocamos aqui numa nova layer, né? Ao invés de layer 1, vou dar 2 cliques e vou colocar aqui blusa. E essa blusa está muito grande, né? Então vou dar um Ctrl T, vou diminuir aqui no cantinho, tá? Vou dar um Enter e tá ali a minha blusa. Então você vê que eu queria dar esse aspecto de recorte feito a tesoura e tal, né? E agora eu vou continuar montando meu look aqui. Então eu voltei aqui na blusa, não quero mais essa imagem, vou clicar no X, vou dar um File Open e agora eu vou atrás de uma calça. Então vou pegar essa calça aqui e eu vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Vou pegar aqui a seleção, ó, o laço. E dessa vez eu vou até fazer diferente. Eu vou pegar o poligonal. Vou fazer um recorte agora, então, mais tesoura ainda, né? Mais quadradinho ainda possível. Então vamos lá. Vou recortar aqui. Vou recortar aqui no meio também para fazer uma onda, né? Como se tivesse recortado ali também. Vou fazendo aqui e tal. Clique, clique. Tá? Mesma coisa vale para esse lacinho aqui, tá, pessoal? Se você quiser adicionar ou subtrair alguma coisa, é a mesma coisa, tá? O mesmo modo que eu mostrei antes com o laço normal. Então vou dar um Ctrl C, vou clicar aqui no fundo, vou dar um Ctrl V. Opa, essa imagem é muito grande, Leandro. Isso não dá para trabalhar, é muito grande. Pessoal, eu vejo os alunos reclamarem disso, né? Ah, essa foto é muito grande e tal. Não se preocupe nem reclame quando a imagem é grande. Fique preocupado se ela é muito pequena. Porque se ela é muito pequena, pessoal, não tem o que fazer, né? Porque se você aumentar, você vai perder qualidade, né? Porque vai distorcer. Então, aqui eu vou dar um Ctrl menos, porque eu vou dar um Ctrl T aqui, ó, e eu tenho que enxergar essas alças, ó. Se eu tiver com um zoom muito alto, eu não consigo enxergar as alças. Então, eu dou um Ctrl menos para eu poder enxergar isso aqui. Tá? Já dei Ctrl T, agora eu vou segurar Shift e vou reduzir aqui, ó, tá? Aí eu clico nela de novo, puxo para cá, reduzo de novo, segurando Shift e vou ajeitando aqui, né? Ó, então eu acho que eu vou ter que diminuir aqui, dar um Enter. E a blusa, né, eu também vou ter que dar um Ctrl T aqui e reduzir também para ficar na proporção, né, pessoal? Então essa proporção aqui tá meio complicado de ajustar, né? Mas a gente vai conseguir. Aqui, ao invés de layer 1, eu vou dar 2 cliques, vou botar calça, tá? Para mim saber o que é cada uma. Olha lá, ó. Então olha só o jeito que ficou o recorte da calça. Interessante, né? Então já coloquei aqui. Agora eu vou voltar aqui, vou fechar. File Open. Vou abrir agora. O que eu vou botar aqui? Eu vou escolher um sapato aqui, ó. Vou escolher um sapato aqui. Qual o sapato que eu vou escolher aqui? Ah, vou escolher o de oncinha, né, meu? Com certeza o de oncinha. Então vamos lá. Vou pegar aqui o poligonal. Vou fazer reto de novo. Vou fazer assim meio tesoura, né? E tal. Essa foto aqui tem uns reflexos, tá, pessoal? Mas a gente não quer saber desses reflexos aí não, tá? Ctrl C e Ctrl V. Tá aí, ó. Tá aí o sapato. Aqui, pessoal, é lógico que a gente está um pouco limitado nessa questão de colocar uma layer sobre a outra que vai tapar, né? Então, a gente vai ter que dar um jeito aqui de mostrar, né, todas as peças aqui, né, e colocar assim, dar um jeito aqui de puxar para cá, puxar para lá e mostrar tudo, né? Então, beleza. Então já escolhi um sapato ali. Agora eu vou
escolher um anel, tá? O anel, como ele é muito arredondado, pessoal, eu vou de laço mesmo, tá? Laço mesmo. Então eu vou de laço aqui, vou fazer um esforço para fazer a mão livre, tá? Olha aí. Aqui faltou um pouco, tem uma sombrinha, eu vou ligar aqui, ó, o adicionar, e vou fazer uma por fora, ó. E sempre fazendo uma bolinha, tá, pessoal? Ctrl C, Ctrl V. Ó, o anel era bem grande, né? Então vou dar um Ctrl T, vou reduzir um pouquinho porque é para mostrar mesmo o anel, né? Fechei. E agora eu vou escolher os brincos. Essa foto dos brincos, pessoal, ela é bem grande, tá? Também vou de lacinho, tá? E aí você deve estar se perguntando, e o magnético? Bom, o magnético, pessoal, eu vou deixar para outra aula, tá? Provavelmente a próxima aula, né? Eu vou fazer assim, ó. Tá? Então você vê que eu queria fazer um trabalho aqui que a seleção não era exata, né? Então para isso eu vou dar Ctrl C aqui, né? Colar aqui de novo. Para isso, pessoal, caiu como uma luva, né? O laço e o laço poligonal, porque eu não queria que fosse exato, né? Queria fazer uma brincadeira, né? Então vou pegar aqui o Move, Ctrl T, vou reduzir aqui, dar os brincos. Também não vou reduzir muito porque é uma brincadeira mesmo aqui e tal. Acho que até vou puxar mais para cá, né? Puxar tudo mais para cá. E a gente esqueceu de dar nome aqui, né? Ô, rapaz, sapatos. Você viu que eu sempre brinco aqui com o olhinho, né? Eu tiro o olhinho e mostro de novo aqui o anel. E aqui são os brincos. Brincos. Muito bem. Então, pessoal, legal, hein? Legal. Gostei de brincar aqui com essas pecinhas. Você viu que foi super tranquilo, né? A gente trabalhar com esse tipo de coisa. Então, eu dou o seguinte tema, né? Você viu ali que a gente tem nessa pastinha da aula outros looks, né? Temos outras blusas, outra calça. A gente tem várias joias. A gente tem sapatos, né? E que você brinque com isso. Então, fazendo essa seleção, utilizando aí o laço poligonal e brincando aí de montar os looks, né? Inclusive com uma imagem da internet, aí você também pode ir atrás de outros fundos, né? Como esse que a gente brincou aí, tá? E a gente continua, então, próxima aula vou ter que falar do laço magnético, né? Para que serve, né? E a gente se vê por aí. Um grande abraço, tchau, tchau.